Olá, Olá, Ludo, tudo bem? tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vinda, doutora Tatiana. Obrigada pelo Obri- convite. Não, obrigada, eu que agradeço por aceitar meu convite, assim, é um bate-papo tão importante, assim, a gente vai trazer tanta informação para os pacientes, então até fixei aqui, tá, direito com planos de saúde, né, quais e quando, aí a gente vai entrar nisso, né, a gente vai falar sobre várias questões, assim, voltada para o paciente, com foco para o paciente, esse é meu canal. Eu tenho a voz para o paciente para trazer as informações que nem sempre todo mundo faz, né? Traz para elas. E eu acho que a questão de plano de saúde é um dos assuntos assim mais conflitantes por falta de informação, né? Então, como eu não sou médica, não sou advogada, então seja muito bem-vinda pelas informações que você vai trazer para a gente, tá bom? Eu gostaria de começar com você se apresentando. Eu sou a Tatiana, sou advogada e há mais, 2 décadas, mais de 20 anos. Eu sou mestre em Direito da Saúde, sou né, pós-graduada também, especialista, pós-graduação aí não só estricto sensu, mas com uma lato sensu, em direito à saúde, em direito do consumidor, atuo pelo paciente, né, aqui no meu escritório, então tenho aí a defesa do paciente, e minha dissertação de mestrado foi sobre infertilidade, adiamento da maternidade, é meu objeto de estudo também no doutorado, né, então é um assunto aí que estou para lançar um livro sobre isso, estou transformando a minha dissertação de mestrado num livro, tem alguns artigos publicados também no assunto, então, é meu objeto de estudo diariamente, digamos assim, e além da data profissional, né? Que ótimo. Então vamos começar. Eu fico até assim, né? Por onde que a gente começa? Porque são tantas camadas, tantos, né, tantas ramificações dentro disso, né? Mas eu acho que é legal a gente começar pelo processo, né? A gente que se depara, eu sempre vou falar nós, a gente, porque eu me coloco nesse lugar que eu já estive, tá? E eu sei o quanto é difícil, né? Eu tive condições de seguir um caminho aí longo, né? Mas graças a Deus tive condições, muitas não têm, né? E as pessoas recorrem a planos de saúde, convênio, ou sorteios, que isso também é uma coisa que a gente vai tocar no assunto também. Mas o mais importante é a gente falar em que momento uma paciente, ela pode, quando ela vai para uma consulta com uma reprodução humana, fora a importância de contrato, que isso é fundamental, que momento que ela pode descobrir ou saber que ela tem direito ou não? E em que casos? Bom, primeiro de tudo é entender que a infertilidade, ela é uma doença, né? Ela é uma patologia, ela tem um CID, né? Um cadastro, tem lá o seu nome no Cadastro Internacional de Doenças. E por ser uma doença, por ser uma patologia, os planos de saúde precisam ofertar o tratamento para essa patologia. Então, acho que isso é o básico e que todo mundo precisa entender. Tá. Sendo uma doença, sendo uma patologia, e os planos de saúde tendo que ofertar o tratamento para essa patologia, tudo aquilo que for pleiteado pelo médico, prescrito pelo médico para ser feito, como exames para comprovar o diagnóstico, cirurgias, né? Todos estes procedimentos necessários para tratar a patologia, a infertilidade, o plano de saúde tem que custear. Então, esse é o básico. Seja o antimileriano, que os planos de saúde negam, seja cirurgia para varicocele, no caso aí dos homens, masculino, seja todos os exames, questão hormonal, se a mulher tem mioma, ou a questão cirurgia de endometriose, enfim, tudo aquilo que for para tratar a patologia infertilidade, ou, né, como eu disse, todos os exames para comprovar o diagnóstico, ressonância magnética, enfim, tudo isso é de obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde. O Uma que pergunta, doutora. Desculpa te interromper, é só para eu imagina, não perder o fio da meada. tá? Quando a paciente ela vai para um fertileuta, né? E o fertileuta já diz, o plano não cobre, ou aqui nós não aceitamos. Como que funciona isso? Ela precisa trocar de médico? Ela precisa conversar com o seguro? É ela que faz essa camada? Porque você comentou, né, sobre o antimuleriano, por exemplo. Não são todos os convênios que cobrem, né? Tem exames que não são todos os convênios que cobrem. E aí, como que a paciente lida com isso? Porque a primeira reação da paciente é: vou ter que trocar de médico, ou é muito caro, eu desisto, né? Uhum. Como que ela deve agir nesses casos? Tá.
É, eu gosto de dizer que, né, cada macaco no seu galho. Então, assim como a gente não vai dar pitaco na área médica, né, é interessante que os médicos deem essa orientação para procurar aí um advogado especializado. O que os planos hoje não são obrigados a custear? Eles não são obrigados a custear os métodos de reprodução humana medicamente assistida, tá? Então, a fertilização, a inseminação artificial, tá? Estes procedimentos, então, a captação dos ócitos, ou a captação dos espermatozoides, estes procedimentos que são específicos dos métodos de reprodução humana medicamente assistida não são de custeio obrigatório pelos planos de saúde. Mas todo o resto, como eu disse, todos os outros procedimentos, exames que são para tratar a infertilidade são de custeio obrigatório pelos planos de saúde. Então, se a paciente vai no médico, chega no fertileuta, e o fertileuta explica que os custos com os métodos de reprodução humana não são custeados pelos planos de saúde, ele está correto, tá? Mas todos os exames e procedimentos para tratar a infertilidade até chegar na parte aí dos procedimentos dos métodos de reprodução humana, aí sim os planos têm que custear. Isso para qualquer plano de saúde, pode ser o pequenininho, pode ser o maior, não importa, qualquer plano, né, qualquer operador, qualquer plano de qualquer operadora tem que obedecer o que determina a legislação atual. E o que a legislação atual determina é isso. Tudo aquilo que for para tratar a patologia e infertilidade tem que ser custeado. Só não serão custeados os procedimentos específicos dos métodos de reprodução humana medicamente assistida. Ou seja, são as técnicas, né? Que a inseminação artificial, a fertilização in vitro com óvulos próprios ou óvulos doados, né? As tentativas, enfim, isso daí. Agora, por exemplo, um exame de esterossalpingografia, que é caro. Esses tipos de exames todos, elas conseguem fazer pelo plano. Deveria. Tem que fazer, exatamente, tem que fazer. Essa é uma informação importante, porque como é um limiar ali muito tênue, muitas vezes os planos vão negar, tá? Assim como eles negam para diversas outras patologias dos procedimentos, né? A gente viu aí a denúncia, por exemplo, daquele apresentador famoso, Rony Von, que o plano de saúde negou o custeio de um exame de vitamina B, por exemplo, tá? Então, seja aí qual for o exame prescrito pelo médico para determinar ou fechar o diagnóstico, o plano tem que puxar, não importa qual plano seja, não importa qual operadora seja, tá? Então, exame, cirurgia, tudo aquilo que for feito, né, como eu disse, para deixar bem claro aí, para tratar a patologia e infertilidade, o plano que for tem que puxar. Ótimo. Agora, a minha pergunta é, isso a gente está falando para tratamento, foi diagnosticado, já tem tratamento, ela está direcionada. Agora, existem casos que, por exemplo, pacientes oncológicos, até onde eu saiba, mas aí você me corrige, desculpa. Você me corrige, todas as doenças pré-existentes que causam a infertilidade, ela deve ser coberta em casos de congelamento de óvulos ou de sêmen. Tá certa essa informação? Não. O que acontece? Se nós, direito é um ramo bem complexo, né? Então, quando a gente analisa, se a gente analisar a legislação de forma isolada, só a legislação, essa informação está certa. O que acontece? Nós temos que analisar como os tribunais interpretam a legislação, tá? Infelizmente, o que nós temos hoje, a interpretação dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, qual é o entendimento do STJ? Que apenas as pacientes ou os pacientes oncológicos têm o direito ao custeio de congelamento, né, de óvulos, de ócitos aí, ou de espermatozoides. Por quê? Porque estes procedimentos fazem parte do tratamento oncológico, certo? Então, por ser parte do tratamento oncológico, aí sim as operadoras de planos de saúde devem custear todo o procedimento de captação aí desses ócitos ou de espermatozoides e custear, inclusive, o congelamento deste material genético
até o fim do tratamento. Ou seja, Terminou se o demorar tratamento, 3, 4, 5 anos, ela está dentro e ela está coberta dentro disso, junto com a exatamente, criopreservação desse material. Ela ou ele, né? Porque serve tanto para a mulher quanto para o homem, certo? sim, exatamente. Terminou o tratamento oncológico, aí o custeio deste congelamento, né, daquele custo anual pelo congelamento, aí passa a ser do paciente, tá? Então, o que Tá. nós temos de entendimento hoje, jurisprudencial, é de que os pacientes oncológicos têm esse direito. Então, toda e qualquer negativa, é lógico que os planos continuam negando, né? E, na maioria das vezes, esses pacientes precisam procurar o Poder Judiciário para ter acesso a isso. Aí, se nós falarmos de outras patologias, né, como eu disse, pela legislação teriam direito, mas aí entramos na questão da interpretação do Poder Judiciário à legislação. Tá? Isso a gente Então, pode considerar que seja uma endometriose severa ou uma trombofilia, por exemplo? sim. Então, Tá. para estes casos, nós não temos uma resposta fechada, tá? Eu não posso dizer se a pessoa tem direito ou não tem direito. Se eu analisar somente a legislação, sim, tem direito. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Só que, na prática, eu tenho que analisar em conjunto com a decisão do STJ. E aí é que entra a questão, aí é que entra o perigo, digamos assim, né? Se essa paciente tiver uma endometriose profunda e essa endometriose, né, poder causar uma infertilidade, né? Então, vamos entender aqui, a patologia, ela tem que ser a causa para uma possível infertilidade, para que seja possível um questionamento no judiciário. Tá. Não dá para dizer, não tem direito ou é assim. Tem que fazer essa diferença. Nós temos decisões favoráveis, né, aí nos tribunais estaduais, então nós temos decisões favoráveis nestes casos, por exemplo, de endometriose ou de outras patologias graves e que podem causar infertilidade. Então temos decisões favoráveis aqui no estado de São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, temos sim. Mas qual é a grande questão? Muitas dessas decisões ainda não chegaram ao STJ, né? E muito provavelmente essas operadoras de planos de saúde levarão a questão ao STJ. Então, não temos ainda uma decisão do STJ sobre essas outras patologias. Mas, dependendo da situação, vale sim a pena entrar com a ação judicial, nestes casos, né? E aí, vou explicar uma segunda parte. Por quê? Se houver um pedido de urgência, né? Então, a pessoa tem uma patologia, é uma patologia grave, e se não for feito este congelamento de óvulos, de espermatozoides, né, essa criopreservação, com brevidade, muito provavelmente a infertilidade será aí alcançada. Então, essa paciente precisa, com a maior brevidade possível, congelar o seu material genético. Com isso, né, com este relatório médico aí, determinando a urgência do procedimento, é possível pleitear uma liminar, né, a famosa liminar, que é uma parte do processo, a primeira fase do processo. Tá. Obtida essa liminar, este procedimento será realizado, então essa paciente terá aí feito essa criopreservação custeada pelo plano de saúde. E o interessante disso qual é? Ainda que lá na frente, seja ainda no Tribunal de Justiça Estadual, ou seja lá ainda na frente no Superior Tribunal de Justiça, se por um acaso esse processo for perdido, ou seja, se lá na frente os demais magistrados entenderem que, na verdade, a operadora de plano de saúde não tinha que custear, demonstrada a boa-fé dessa paciente, ela não terá que pagar por este valor que foi determinado em liminar, né? Uhum. Então, cada caso precisa ser analisado, lógico, sempre, de forma muito detalhada, né, com o relatório médico, mas há essa possibilidade de pleitear isso se houver essa determinação, aí, se houver essa urgência na criopreservação. Tá.
Não, tá ótimo. Isso a gente está falando de tanto de gameta masculino quanto de gameta feminino, tá? A gente está falando de, independente de gênero, a gente está falando do processo, certo? Exatamente. E, doutora Tatiana, uma outra questão existem, por exemplo, casos que eu já ouvi, que já vieram até mim, que olha, advogados que falem, olha, vamos entrar, se você está com a infertilidade, você está tratando, e ela por causa de endometriose, você vem aqui, a gente faz uma ação e a gente pede o reembolso e a gente ganha. Aí pede para o paciente pagar 5, 6 mil reais, sei lá o quê, e de repente a paciente paga e ela perde essa ação. Então, assim, uma das questões que sempre me chegam será que vale a pena? Por quê? Porque essa paciente ela já está tão debilitada que, de repente, é um problema a menos, a mais, que ela vai trazer nessa fase difícil dela, né? E aí, muitas vezes, ela acaba deixando de lado para ver. Então, assim, é importante que ela conheça, que ela vá até um advogado, e isso eu sempre falo para elas da importância de um advogado que conheça a parte de reprodução humana, que não são todos, né? Para poder dar uma assessoria para ela, para essa pessoa poder tomar a decisão de entrar ou não, né? Ou entra com a liminar, ou entra com o pedido de reembolso depois. Ela paga tudo e depois ela entra, para ela não perder tempo. Como que funciona nesse sentido? Então, né, mais do que nunca, quando a gente fala em ação judicial, cada caso precisa ser analisado muito bem detalhada individualmente, né? E numa situação como essa, mais do que nunca, a análise precisa ser muito bem individualizada. Por quê? Porque vai depender, para eu dizer se vale a pena entrar com a ação ou não, eu tenho que analisar inúmeras variáveis, né? A primeira delas é o relatório médico. Entender como que está a situação ali médica desse paciente. Entender qual é a patologia. Isso é o primeiro ponto. Então, se for um paciente oncológico, ainda que essa pessoa tenha a negativa, eu vou orientar, né, lógico, que tanto faz entrar com uma ação para pleitear que o plano de saúde custeie isso, né, caso a pessoa não tenha para pagar e depois pedir o reembolso, né, então a gente pode entrar com o processo e aí pedir a liminar para que o próprio plano de saúde custeie isso, né, como também há a possibilidade de, se a pessoa tiver condições, né, de arcar com isso, depois ela pleiteará o reembolso. Então, temos mais chances, porque esse já é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, para pacientes oncológicos, os planos de saúde devem custear a criopreservação, porque, como eu disse, isso faz parte do tratamento oncológico. Para as demais patologias, essa análise precisa ser ainda mais detalhada, individualizada, né? E a gente tem que analisar também, inclusive, o contrato com este plano de saúde, né? Tem que analisar que tipo de contratação foi feita com este plano de saúde, variáveis que precisam ser analisadas antes de dizer se vale a pena uma ação judicial ou não. Tá? Em muitos casos, até pelo valor, não vale a pena para esse paciente, para essa paciente, uma ação judicial. Mas, dependendo da situação, dependendo do valor, vale sim. Então, essa é uma análise muito individualizada e criteriosa que precisa ser feita antes de dizer vale a pena brigar ou não vale a pena brigar. Tá. Eu tive uma questão aqui de uma paciente com trombofilia, tá? E aí ela colocou que ela está confirmada que ela tem trombofilia, mas ela não consegue um documento do especialista, porque os especialistas nem sempre garantem, colocam ali, embora todos peçam para tomar Clexane, né? Tomar a injeção, como prevenção. Nesses casos de prevenção, o seguro não cobre, claro. Mas em quais pontos é importante a informação do paciente, do especialista, do médico, estar correta para essa paciente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas já me comentaram, me trouxeram informação, eu não consegui pleitear porque eu não consigo uma carta do médico dizendo que eu tenho isso, ou não consegui um documento da negativa do seguro. Então, assim, eu gostaria que você explicasse como que faz se essa paciente, ela quiser entrar ou com uma liminar, ou com um pedido de reembolso, ou apenas uma consulta contigo, para que você possa analisar e falar, olha, vai ter isso, porque eu sei que precisa ter a negativa e precisa ter um laudo médico. Mas como funciona isso? Bom, primeiro de tudo, importante saber, é direito do paciente ter um relatório médico, tá? Então, se o médico se recusa
a fornecer este relatório, aí neste caso a gente fala troca de médico, né? Por quê? Porque é direito de todo paciente ter um relatório médico sobre a sua patologia, aí as condições, qual é o tratamento necessário, possível prognóstico, quais são as consequências do não tratamento, do não acesso a esse tratamento. Então, é direito de todo paciente o relatório médico. Segundo, em relação especificamente à trombofilia, ao Clexane e né, todos os outros medicamentos relacionados. Os planos de saúde devem fornecer o tratamento para a trombofilia. Isso é um outro direito da paciente. Tá? Então, constatada aí a trombofilia, sendo prescrito o tratamento para a trombofilia, os planos de saúde devem fornecer este tratamento. Tá? Então, ainda que o Clexane, né, ou os outros medicamentos relacionados, sejam aplicados na residência do paciente, né, seja um medicamento aí de uso domiciliar, os planos de saúde devem custear esse tratamento. Então, essa é uma informação também importante que os médicos devem saber até para orientar as pacientes. Ok. Agora me diz uma outra dúvida que eu tenho, essa é uma dúvida minha. O médico, ele direciona, ele prescreve um remédio, um medicamento para trombofilia, mas como prevenção, por exemplo, né? Ela pode continuar isso? Ela tem direito a comprar esse medicamento com seguro? O seguro paga esse medicamento, normalmente, de trombofilia? Não, tem que custear, né? Então, porque o que é para prevenção à trombofilia? É porque ela tem alguma patologia que, se não tratada, desencadeará a trombofilia. E a trombofilia aí tem todas essas consequências, inclusive a abortamento. Então, o plano tem que custear, sim, o tratamento nestes casos. Tá, então recapitulando, tá, doutora Tatiana? No caso de tratamento das técnicas de reprodução humana assistida, como inseminação artificial, fertilização in vitro com óvulos próprios, né, material genético próprio, óvulo ou sêmen, ou doados, isso o plano não tem obrigação de pagar, de cobrir. Ok. Infelizmente, até só explicar um pouquinho mais detalhado, né? Claro. As técnicas de reprodução humana que possivelmente levarão a uma gestação, né? Porque qual é o objetivo das técnicas de reprodução humana medicamente assistida? A gestação, uma gravidez. Essas técnicas específicas, todos esses procedimentos que estão ali, que são necessários para essa possível gestação, por conta do entendimento à legislação do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento hoje, os planos não estão obrigados a custear. Mas, importante aqui uma ressalva, se houver essa determinação de custeio no contrato com a operadora de plano de saúde, aí sim o plano de saúde tem que custear. E por que eu estou fazendo esse alerta? Porque em alguns contratos antigos, isso estava determinado ou não estava expressamente excluído, tá? Então, quando eu falo que é preciso fazer uma análise detalhada de cada caso, é porque cada caso é um caso. Às vezes, há pacientes com contratos mais antigos onde há essa cláusula ou não excluindo ou permitindo o custeio disso. E aí, para estes casos, os planos têm que puxar. Mas, não, havendo a cláusula ou havendo a cláusula expressa, né, aí, por conta do entendimento atual do STJ, apenas a parte ali das técnicas de reprodução humana, os planos não são obrigados a puxar. Perfeito. Porém, todos os exames devem ser cobertos pelo plano, para tudo que precisar fazer antes da técnica em si. Está certo? E a trombofilia deve ser coberto. Sim, exatamente. A trombofilia Desde é uma que comprovada, o laudo, a gente está falando bastante do laudo porque tem muitas pacientes que colocam que têm dificuldade de ter um laudo. Então, assim, se vocês têm uma trombofilia ou uma causa que pode causar isso, que isso vai ter consequências de perdas, né, gestacionais, uma série de fatores que a gente conhece, quem está no mundo da infertilidade sabe, vocês têm direito a isso, mas precisa ter esse documento do especialista falando do problema e das consequências para que vocês possam recorrer com um advogado, se for o caso. Né? Que, teoricamente, vocês não teriam que ter problema, porque, nesse caso, o convênio deve seguir. O que a gente orienta, então, ressaltando, né? Direito do paciente ter aí o acesso ao relatório médico. Fato. O que acontece? Infelizmente,
às vezes as pessoas têm aí, né, vão aos seus médicos da rede credenciada do plano, né? Muitos são de rede própria. E estes médicos, né, se sentem, digamos assim, pressionados a não fornecer um relatório médico. Mas, se for o caso, vale a pena para esse paciente, procurar um médico particular, né? E aí, fazer esse pagamento, tentar fazer esse pagamento aí de forma particular e obter este relatório, né, de um médico que não é da rede do plano. Aí ela consegue o relatório médico e aí com este relatório médico ela vai pleitear aí tudo aquilo que ela precisa, todos os exames, a cirurgia, se for o caso, e os tratamentos para tratar da infertilidade. Então, inclusive com o médico que rejeitou, que não tinha o convênio, ela pode voltar para esse médico que ela estava fazendo da rede dela, ou tem que ser com esse particular? Desculpa, não entendi sua pergunta. A pergunta é, essa paciente, ela foi num médico da rede e esse médico não aceita o convênio. Aí você comentou, então eu sugiro que ela pague um particular para ela ter esse documento, né? E aí, com esse documento, a gente entrar com a solicitação. E aí, ela, com isso, quando ela entra, ela vai ser atendida por esse particular ou ela pode voltar para a rede credenciada e a rede vai ter que atender com o médico que ela tem da rede dela? Então, ela vai ter o relatório médico com as solicitações dos exames e tudo mais. Ela vai fazer essa solicitação direto para o plano de saúde, fazer todos os exames, lógico. E aí, qualquer consulta médica onde sejam solicitados exames complementares, ela vai ter o direito a um retorno, tá? Então, esse médico da rede particular, que ela pagou a consulta, ela passou com ele prescreveu exames, né, solicitou ali os exames para fechar o diagnóstico. Ela fez esses exames, ela vai ter o retorno com esse médico particular. Retornando com esse médico particular, ela vai fazer um relatório médico, ele vai fazer um relatório médico. E daí ela vai continuar pleiteando o que for necessário ao plano de saúde. Ela pode, depois, se ela quiser, tanto voltar para o médico anterior, ou, enfim, se for necessário, aí uma outra... Continuar com esse ou uma outra, aí ela escolhe. Mas todos os exames e procedimentos, ainda que sejam prescritos, pleiteados pelo médico particular, o plano de saúde tem que fornecer. Isso é uma informação importante, porque, às vezes, em algumas situações, em alguns casos, os planos negam porque não foi o médico da rede própria, da rede credenciada, tá? Isso não pode, não importa de onde foi o médico. O plano de saúde tem que fornecer os exames e as cirurgias, ainda que seja prescrito, pleiteado por um médico particular. Olha, que informação é essa? Porque a gente não conhece e acaba que vai se perdendo e vai pagando tudo sem saber que pode até ter direito disso. Tem mais algum outro ponto que a paciente de reprodução humana ela tenha direito de alguma forma, fora esse cuidado, essa atenção que a gente tem que ter, exames dos tratamentos e tudo? Um dos pontos que eu sempre coloco, doutora Tatiana, é sobre contrato. Porque nem sempre o que é feito com a paciente está escrito no contrato. E aí, quando precisa entrar com algum pedido, fazer alguma coisa, dificilmente ela consegue porque ela não tem documentado. Muitas vezes infelizmente, tem paciente que não tem contrato, né? Que eu falo para as meninas, falei, gente, isso é absurdo, vocês não podem começar nada, nem um examezinho se não tiver tudo no contrato, porque é muito sério isso, que isso determina Anvisa, o CFM, e isso é uma opinião minha, tá, doutora Tatiana? Talvez todo esse processo aconteça pela falta de lei que a gente tem no caso de reprodução, né? Então, você sabe que quando a gente fala de prestação de serviço médica, né, a gente está falando de direito do consumidor, tá? Isso muitas vezes não é entendido porque fica muito nessa questão da área da saúde, mas eu também acabei de escrever um artigo até para um livro da OAB que nós vamos lançar, justamente sobre essa questão, a relação entre o paciente da reprodução humana medicamente assistida com as clínicas, com os médicos, é uma relação de consumo. Portanto, está sob a tutela do Código de Defesa do Consumidor. Então, todo e qualquer direito garantido no CDC abarca aí as clínicas de reprodução humana, abarca esses pacientes, né, protege esses pacientes. E um desses direitos é o acesso à informação clara, verdadeira, precisa e prévia ao consumidor. Então, se este consumidor, este paciente de reprodução humana, quando ele vai na clínica,
quando ele se consulta aí com este médico, com este terapeuta, ele tem o direito à informação detalhada e prévia sobre todo o procedimento, sobre todo o valor, tudo aquilo que está coberto e que não está coberto. E isso tem que também estar no contrato. Mas, se neste contrato houver cláusulas que são consideradas abusivas, ou seja, que estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, ainda que este paciente tenha assinado este contrato, essa cláusula não terá validade, porque ela será considerada nula justamente porque ela é abusiva. Tá? Então, o contrato se faz extremamente necessário, né, para que essa paciente aí tenha por escrito quais são os seus direitos e deveres, mas também é importante lembrar, porque inclusive já me deparei com contratos assim, onde há cláusulas abusivas, e essas cláusulas abusivas serão consideradas nulas, ainda que o consumidor tenha assinado. Ótimo. Nossa, é tanta informação que a gente precisa trazer em relação a isso, porque são casos que eu vou te contando casos, tá? Que sempre aparecem para mim. E aí eu vejo a importância da gente trazer essas informações. Por exemplo, eu já ouvi falar, tá? Que a paciente que assina um contrato, e mesmo que ela não tenha ideia daquilo, porque é como se ela estivesse pressionada, ela está no momento de ela tem que assinar e ela não tem o direito de levar esse contrato para ela ler com calma. Né? Eu digo isso porque eu assinei, eu fui a pessoa que assinou o contrato sem ter ideia, noção do que eu estava fazendo. E quando eu me deparei com o que fazer com o embrião em caso de morte, em caso de não sei o quê, você fala, como assim? Eu estou falando de ter filho, como que eu vou decidir o que eu vou fazer em caso de morte? Né? É uma coisa que não está na nossa cabeça. E aí vem a importância de uma série de pontos em questão da informação. E aí eu já ouvi falar que, num caso que a paciente tenha assinado um contrato e ela tenha se arrependido, ela peça uma informação e neguem porque o contrato estava assinado, ela pode pleitear isso justamente por ela estar assinando no momento, não de pressão, mas um momento de que ela tinha que assinar para ter o contrato na mão, mas ela não tinha o entendimento total. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Né, como eu falei, a gente está falando aí de relação de consumo. Este contrato, ele precisa ser escrito, né, essas cláusulas precisam ser escritas de uma forma onde o consumidor compreenda, tá? Estamos falando de saúde, de termos técnicos, de termos bastante complexos. E muitas das vezes ainda os termos jurídicos, né, que são necessários aí no contrato. Então, qual é a obrigação do fornecedor? Fazer este contrato de uma maneira que o paciente compreenda. Além disso, neste contrato, os pontos que são cruciais e fundamentais e que podem levar a uma possível exclusão de direitos precisam estar em destaque. Além disso, no momento ali, né, prévio à assinatura, né, o pré-contratual, as informações mais importantes, relevantes e difíceis precisam ser explicadas ao consumidor, a este paciente, tá? E, como eu disse, ainda que essa paciente assine, se for uma cláusula considerada abusiva, ela não terá validade, né? Então, quando a gente fala de reprodução humana medicamente assistida, onde essa paciente está aí num estado extremamente vulnerável, né? A gente pode considerar que ele, né? Há uma hipervulnerabilidade, porque há a vulnerabilidade enquanto consumidora e a vulnerabilidade enquanto paciente. Então, por termos aí duas vulnerabilidades, chamamos de uma hipervulnerabilidade. Este contrato, este trato entre clínica, médico e paciente precisa ter um cuidado ainda maior, né? Tudo aquilo que o CDC protege este paciente, essa proteção precisa ser até dobrada, digamos assim. Então, por estarmos falando de um momento de dor, por estarmos falando da saúde dessa paciente, todo este contrato, todo este a fase contratual precisa ser muito bem feita, tá? E todo e qualquer abuso precisa ser aí denunciado, né, nas esferas que são pertinentes, podemos assim dizer. Você sabe que essa questão de denúncia, né? Eu sempre passo uns alertas, eu não chamo nem de denúncia, eu chamo de alertas, né? E eu percebo que existe um medo muito grande dos pacientes em relação a ter retaliação, por exemplo.
né? Então, eu já tive casos, por exemplo, de uma paciente que ela falou, Luli, como que eu faço? A minha clínica tem que ser particular, o seguro não paga, tal, não sei o quê. Mas ela me obriga a passar com a psicóloga da clínica, que não aceita o seguro. E eu não posso ir com uma outra psicóloga, porque aí eu tenho, né, eu não consigo, eu preciso do aval dessa psicóloga. Mas como que eu vou falar com essa psicóloga da clínica que, de repente, eu não gostei da clínica? Então, existem muitas camadas que a gente vai vendo que acaba se amarrando a paciente, né, o paciente, e isso acaba assustando. Então, muitas vezes, infelizmente, eu sinto isso, porque eu também senti um pouco. A gente tem medo do médico. A gente tem medo da clínica, a gente tem medo de, eu não vou falar nada porque se ele ficar bravo, eu não vou cobrar nada porque, e se ele não me responde, eu vou esperar mais um pouco, né? E aí, como que faz isso? Eu estou te perguntando isso porque essa semana teve um congresso do direito médico e eu assisti esse congresso, foi online. E achei super interessante que eles falaram sobre barriga solidária, sobre todas as cláusulas de fraude, inclusive, falaram sobre isso. E falaram sobre inseminação caseira, também super importante. Mas também falaram de casos onde a paciente tem o contato com o WhatsApp. E esse contato com o WhatsApp, por exemplo, ele pode ser usado, né? Então, por isso, o médico tem que ser claro, né? Sem aquela coisa de ligação e tal. E são informações que os pacientes não têm, doutora Tatiana. E aí, eu percebo o receio que eles têm de ter uma retaliação. Então, a minha questão como que o paciente ele pode se sentir empoderado de questionar uma clínica, um médico, uma recepcionista, né, o que for, sabendo dos direitos dela, e é isso, e eu vou continuar sendo atendido por você muito bem. Essa é uma questão super importante. Primeiro, que não há hierarquia, apesar de nós termos essa sensação, né, de hierarquia entre médico e paciente, não há uma hierarquia, né? É uma relação horizontal. É um prestador de serviço e um consumidor. Então, quando eu acho que se tem essa noção de que aquele médico ele não está acima de mim, tá? A clínica não está acima de mim. Eu sou um paciente, eu sou um consumidor que tenho direitos, tenho deveres, mas eu tenho direitos. E ele também, aquela clínica, aquele médico, ele tem direitos e deveres. Então, é uma relação horizontal, é uma relação de igual. Ele está me prestando um serviço. Portanto, eu tenho direito a todas as informações e tenho direito de ser tratada de acordo com o que a legislação vigente me garante, né? Mas é uma situação extremamente complexa, porque essa paciente, como eu disse, está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Só quem é paciente da reprodução humana entende essa dor, entende essa vulnerabilidade. Mas é preciso também que esse paciente tenha em mente isso, que apesar de estarmos num momento de extrema vulnerabilidade, de dor, de conflito, de lutos, né? Porque a infertilidade, ela traz aí várias camadas de lutos, ela é uma consumidora e, portanto, tem direito de ser tratada de acordo com o que a legislação vigente garante. Então, por exemplo, essa questão da psicóloga, isso pode ser considerado venda casada, né? Que o CDC proíbe, inclusive, é uma prática abusiva. Você não pode ser obrigada ou obrigado a contratar um serviço do qual você não quer ou não precisa para ter acesso a outro. Além disso, uma relação com um psicólogo é uma relação de confiança, assim como uma relação com o médico, assim como uma relação com um advogado. É uma relação de confiança. Como é que eu vou me consultar com alguém com o qual eu não confio? Então, uma determinação dessa de uma clínica é uma venda casada e a gente já tem que se questionar, né, se queremos colocar os nossos bens maiores, que são as nossas possíveis gametas e embriões, num local onde tem uma prática como essa. Tá. E, mais do que isso, um consumidor que se deparar com esse tipo de prática precisa fazer as devidas denúncias. Precisa, sim, fazer a denúncia, por exemplo, no PROCON, né? Que é aí o órgão de proteção ao consumidor. Por quê? Porque somente quando nós, consumidores, tomamos a rédea da situação, né, e não permitimos que práticas abusivas sejam feitas, fornecedores que tendem a ser abusivos vão deixar de ser. Entendi. Então, quer dizer que o paciente ele pode fazer uma denúncia ao PROCON, porque eu sempre direciono elas para fazer, ou pela Anvisa,
né? Ou para o CFM, mas eu nunca falei do PROCON, porque eu não tinha isso claro na minha cabeça. Uma relação de consumo, né? Tá. Então, cabe aí a denúncia ao PROCON, cabe denúncia, quando cabe à Anvisa, cabe à ANS, cabe ao CFM, mas ao PROCON também. Ah, que ótimo, que legal, eu não sabia. Obrigada, ó, tá vendo? Eu falo que toda live eu aprendo alguma coisa, eu já aprendi, algumas já, mas essa daí era importante que eu não sabia. E dependendo da situação também, estamos falando aí de crimes de consumo, tá? Então, é lógico, é uma situação que precisa ser analisada um pouquinho melhor, mas só para entender também que o CDC ele não fala só de questões cíveis, né? Ele fala de questões administrativas e de questões penais. Então, dependendo do que acontecer, cabe um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, porque pode ser que haja aí um crime contra as relações de consumo. Então, cabe também esfera penal aí. Olha só, doutora Tatiana, a gente estava falando sobre denúncia, né? Eu tive um caso de uma paciente que ela denunciou um caso de um sorteio de FIV que ela participou e foi bem traumático para ela, bem traumático mesmo, foi bem triste. E eu trouxe, como sempre trago, a voz do paciente para ela falar e alertar as pessoas para não passar. E a minha questão é que sorteio de FIV não é uma coisa legalizada, não é legal, né? E ela até falou isso, existe uma competição. Você acaba expondo um sentimento seu só com a intenção, a chamada de que você tem a chance de ganhar. E essa paciente especificamente, ela nunca tinha falado da infertilidade dela, embora ela tinha tido 4 perdas gestacionais, por exemplo. Então, neste caso, quando ela teve essa chance e tal, ela foi desclassificada do evento, né, com um argumento, enfim. E aí a minha questão é, como saber e aonde a gente pode entender quando o sorteio, porque assim, as pessoas fazem um sorteio, mas elas mudam de nome, né? Então o sorteio não vira sorteio, ele vira uma escolha, uma seleção, uma doação, mas você sempre tem que dar alguma coisa em troca. E assim, eu me questiono muito como avaliar, porque essas pessoas que não têm dinheiro, né, que não têm grana, que têm a barreira financeira mesmo, elas já estão tão debilitadas e com um sonho tão gigante que elas vão fazer qualquer coisa, né? E aí vem essa exposição. Como lidar com isso? O conhecimento é tudo, né? Conhecimento especialmente aí dos nossos direitos, conhecimento sobre a legislação. Então, primeiro ponto, todo e qualquer sorteio precisa ser feito com autorização do governo, do Ministério do Planejamento aí, tá? Então, há que se ter ali um número de autorização para que essa promoção, que este sorteio seja feito. Se não tem isso, você já sabe que não está legalizado. Tá? Porque quando é feito esse sorteio de forma legalizada, haverá ali um número de autorização que o Ministério fornece. Essa pessoa teve que enviar toda a documentação referente a esse sorteio, teve que pagar as tarifas e os tributos cobrados, tá? Então é algo legalizado. Se não tiver este número de sorteios, se não tiver esse número fornecido aí pelo Ministério, você já sabe que não é algo legalizado. Então, primeiro passo. Segundo, quando falamos de dados de saúde, temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Todos esses dados de saúde, eles precisam ser tratados de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados de saúde são dados sensíveis, eles não podem ser compartilhados. Tá? Então, se há este compartilhamento destes dados de saúde, há aí uma outra ilegalidade, há uma outra legislação que está sendo aí desobedecida, digamos assim, né? Além, lógico, se for cobrado qualquer coisa, se houver aí, ainda que seja por meio de doação, também podemos incluir essa situação sob a tutela do Código de Defesa do Consumidor também, tá? Então, a gente sabe que este momento de dor, né, de desespero, muitas vezes, né, a família se vê ali desesperada, a questão da infertilidade é muito difícil, é muito dolorosa, né? As pessoas se veem sem o dinheiro para poder custear isso. Então, elas acabam aceitando esse tipo de situação. Mas é sempre importante que decidamos as coisas com base na razão e não na emoção. Porque, infelizmente, são nos momentos de maior dor os golpistas se aproveitam das pessoas, né? Então, a gente vê o tanto de golpe que existe, por exemplo, num momento de falecimento, ou casamentos, na situação de casamentos,
ou ainda, enfim, né, nesses maiores acontecimentos das nossas vidas, onde as emoções são exacerbadas, nos deparamos com golpistas. Então, precisamos decidir as coisas com o máximo de razão que for possível, com base na legislação, para que não caiamos em golpes como esse. Agora, uma outra questão, olha só como passa rápido a hora, meu Deus do céu. Uma outra questão que eu preciso tocar também é sobre, até saiu no Fantástico essa semana, e eu sempre venho falando, e na live que eu participei na verdade, com a Bruna, a psicóloga Bruna, a gente também tocou nesse assunto, que é sobre vitaminas, multivitamínicos. Então, eu li que até em setembro de 2024, a Anvisa determinou que todos os fabricantes de suplemento vitamínico que é ligado a alimentos, né, eles têm que colocar no rótulo, eles têm que se adequar a partir de ontem, 1º de setembro. Né? E isso tem que valer. E se não está adequado nessa nova norma que eles deram até 1 ano, ou seja, deram tempo para se adequar, a pessoa não está dentro dos padrões para vender multivitamínicos, por exemplo, suplementos, etc. Como que um paciente pode, porque o que mais existe na internet, no Instagram, para a gente falar de fertilidade de tentante, é suplemento. Eu lembro até o ano passado que teve a Anvisa que ela proibiu terminantemente uma empresa que estava vendendo, depois ela mudou o rótulo, enfim, uma série de questões. Como proteger a paciente? Porque o paciente, e essa mensagem do Fantástico também foi importante, para você entender que o excesso, a falta faz mal, mas o excesso também. E as pessoas acabam se tomando medicamento, suplemento, porque uma menina do grupo indicou, porque o médico falou, porque a nutricionista, e de repente ele está vendo, ela toma um monte de suplementos iguais que vai dar uma complicação ali. Como que a gente pode, aonde a gente pode buscar informação, se é que existe, para confirmar a legalidade, se esse suplemento existe, se não, como que o paciente ele pode se preparar ou se cuidar em relação aos suplementos que estão sendo ofertados aí a rodo, muito no mercado? Bom, a primeira coisa também é essa questão da racionalidade, né, da razão ao invés da emoção, né? Essa parte de infertilidade, ela está diretamente relacionada com as nossas emoções, né? E a paciente que lida com essa infertilidade, ela vai querer, ela vai em busca de qualquer solução que apresentarem para que ela tenha a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade. Né, como eu disse, é uma paciente com extrema vulnerabilidade, né? Uma hipervulnerabilidade. Só que nós precisamos aí, né? Aí eu me coloco no lugar de paciente. Nós precisamos olhar com a razão, tá? Qual é a razão neste sentido? Estão falando sobre algum medicamento? Eu vou pegar o nome desse medicamento, vou jogar no Google, vou entrar no site da Anvisa e ver se aquele suplemento, se aquele medicamento, enfim, tem autorização da Anvisa para funcionar. Porque não basta que num grupo de WhatsApp ou que numa página da rede social a empresa ou o vendedor coloque lá, tem autorização da Anvisa. Tá, entra no site da Anvisa e veja se efetivamente aquele produto tem a autorização, tá? Ou o tipo de produto, se aquele tipo de produto não precisa de autorização da Anvisa, né? Alguns medicamentos, alguns suplementos aí que não precisam de autorização. Então, a primeira coisa a ver é isso. Se precisa de autorização ou se não precisa de autorização. Se precisar realmente, aquele número até que foi fornecido é verdadeiro, né? Porque o que mais é possível fazer hoje é alteração, criar números, enfim, fazer as famosas aí fake news, tá? Então, este paciente precisa verificar junto aos órgãos oficiais, neste caso aí, a Anvisa, para saber se aquele produto realmente tem autorização. E, caso decida, né, consumir este produto, assumir a responsabilidade pelas consequências no seu organismo, né? Porque milagres não existem. Então, se a paciente escolhe ingerir este suplemento, escolhe ingerir este medicamento que não tem uma autorização, que não tem uma fiscalização, está assumindo o risco por aquilo que está consumindo. Ótimo. Doutora Tatiana, tem algum ponto importante que a gente, de repente, que eu tenha passado, batido, que é importante a gente trazer para o paciente? Eu gostaria, assim, de que deixar o seu contato, né? Que as pessoas possam entrar em contato, o que elas precisam fazer, né? Normalmente, muitas pacientes me questionam, Luli, tem algum advogado? Você indica, e eu sempre indico alguns, né? Que eu sempre trabalho com eles.
E aí eu quero saber como que eu posso indicar essas pacientes para tirar dúvida de saúde, porque eu acho que é muito importante quando a pessoa tem um médico de saúde. É a mesma coisa que pegar um caso trabalhista e mandar para né, para um advogado, sei lá, de qualquer outra razão, área que não seja dessa. O que elas precisam para entrar em contato contigo? Tem algum ponto que a gente falou, porque a gente já falou de bastante coisa, né? Nós falamos sobre o contrato, que é super importante, nós falamos sobre os direitos, né, que elas têm, e deveres, o que cobre e o que não cobre, então acho que isso está muito claro. Sobre trombofilia, endometriose, também falamos sobre sorteios de FIV, e falamos sobre vitamina. Eu acho que, e fora isso, né, a vulnerabilidade desses pacientes, a importância deles estarem cuidados, né, e atentos para que não caiam nessas ciladas que a gente sabe que constantemente estão caindo, né, e a gente não tem muito o que fazer, a não ser alertar, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, então tem alguma coisa que a gente tenha esquecido, que eu tenha esquecido e que acho que vale a pena trazer também? Um ponto até que, na verdade, você questionou e eu respondi só a metade, né? A questão da negativa do plano de saúde, tá? Então, se por um acaso esse paciente pleitear algo para o plano de saúde e o plano, ainda que haja, né, determinação legislativa, que haja legislação que obrigue os planos a fornecer essa negativa por escrito, caso o plano de saúde não forneça essa negativa por escrito, o ato, essa omissão, né, esse não fornecimento de uma negativa por escrito já configura uma negativa, tá? Então, ainda que precisemos de uma negativa, ainda que a legislação determine que essa negativa seja por escrito, caso a operadora de plano de saúde não forneça, essa omissão já configura uma negativa, tá? Então, isso é importante deixar claro. Eu fico à disposição, tem aí o meu perfil no Instagram, tem o perfil do meu escritório também, que é também o site onde nós colocamos aí muitas informações, né? Viola e Queiroz Advogados. Nós somos especializados em saúde, né? Como eu disse, eu sou mestre em Direito de Saúde. Minha pesquisa é sobre a infertilidade, inclusive no doutorado, essa questão econômica, né? Todas as consequências do não direito ao tratamento de reprodução humana, que isso impactará a nossa sociedade como um todo, né? Isso é muito importante. Estamos falando aí de saúde física, mas também de saúde mental. E como você disse, quando nós falamos da advocacia, a advocacia especializada ela é fundamental. Porque eu gosto de fazer uma relação com a própria medicina. Quando você tem um problema ortopédico, você vai no médico especialista em ortopedia, você vai no ortopedista. Se você tem um problema de coração, você vai no cardiologista. E a mesma coisa é o advogado, né? Então, precisamos aí buscar os profissionais que realmente entendem do assunto, especialmente nessa questão do direito à saúde, que envolve inúmeras questões, né? Precisamos saber se estamos falando aí de Código de Defesa do Consumidor ou de Código Civil, precisamos analisar os contratos, precisamos entender os tipos de contratos, os tipos de planos, os tipos de patologia. Então, realmente, é uma seara bastante detalhada e específica. Mas me coloco aí à disposição, meu Instagram, meu escritório, Viola e Queiroz Advogados. Eu vou compartilhar. Eu estou gravando as lives, eu estou deixando no campo de assinantes, tá? E depois eu disponibilizo no YouTube, tá? E em todos os lugares que eu colocar, eu vou te marcar. As pacientes, quando entrarem em contato contigo, ela tem um custo ou vocês fazem um filtro para informar para elas, ou dar uma diretriz, ou ela já tem um custo para pagar quando ela precisar de alguma informação? Manda dúvida aí, a gente conversa, né? Legal. Não, legal. Não, é legal perguntar, porque assim, normalmente elas deixam de questionar simplesmente para dizer, ó, vai dar ou não vai dar, né? Então, eu acho que vale a pena elas entrarem em contato, falar rapidamente do caso, e vocês falam, olha, para isso vai ser isso, a gente cobra isso e ponto. Pelo menos elas têm ideia e chegou o caso até vocês. Eu acho que vocês têm condições total de alertar esses pacientes. É até interessante, às vezes é uma pequena dúvida, a gente pode até fazer uma postagem, né, para levar essa informação para outras pessoas também, que sejam interessantes. Então, eu posso te usar como parceira, se você no sentido de, olha, a gente tem esse caso, tem alguma dúvida, a gente joga, porque tem outras pessoas que podem ter uma dúvida, e a gente vai fazendo alguma coisa assim, de repente marcar um webinar uma vez, sei lá, cada 2, 3 meses, para tirar dúvidas gerais, alguma coisa nesse sentido. A gente pode pensar, porque eu acho que é importante a gente apoiar os pacientes nesses momentos, porque tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas caindo em muitos golpes, assim.
E eu realmente fico com muita pena, porque eu sei a dor que é de estar nesse lugar, de não ter informação e de depois ainda se sentir enganada. Muitas vezes as mulheres até fazem os processos, o que tem que fazer, o que elas acham que tem que fazer, sem até contar para o marido, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. E aí depois vem todos os pênaltis, né, que já não é difícil o momento, e aí fica mais bagunçado ainda. Então, doutora Tatiana, a gente vai conversar então sobre isso, para a gente alinhar algumas coisas, a gente vai ter algumas ideias também, mas obrigada por enquanto, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelas suas informações, e eu vou estar direcionando as pessoas que precisarem conversar, vou indicar seu nome também, tá bom? Eu que agradeço, né, para mim é uma felicidade, uma honra compartilhar, né, um pouco aí da minha experiência, um pouco do meu conhecimento. Como eu disse, realmente é o meu dia a dia, é aquilo que eu estudo, né, minha tese aí de doutorado, inclusive. Então, eu fico muito feliz de estar neste espaço com você, levando informação verdadeira, de qualidade, para evitar que as pessoas caiam em golpes, né, para evitar que as pessoas sejam ainda mais prejudicadas no momento de extrema dor, que é quando nos deparamos aí com a infertilidade. Então, pode contar comigo, que eu estou à disposição. Ai, obrigada. Que cidade que a senhora está? Assim, eu estou te chamando de São senhora, Paulo. desculpa. São Paulo, é. São Paulo. Então tá, a próxima vez que eu for a São Paulo, vamos marcar de tomar um café. Com certeza, vamos sim. Tá bom? Então tá, gente, um beijo, vou deixar gravado, então vou deixar gravado no Assinantes primeiro, depois vou jogar no YouTube, mas eu vou jogando vários cortes lá e vou começar a divulgar aí o seu Instagram, para que as pessoas vá conhecendo o seu trabalho, tá? Que é super importante, tá? Eu sei que você é muito a favor do paciente, de pegar na mão dele, de também ajudar a quebrar essas barreiras, furar essas bolhas, então te agradeço muito por isso. Tá bom, um abraço. Obrigada, outro. Obrigada, gente.